Olá pessoal, antes de mais nada, por mudanças nas regras do YouTube referentes à legislação americana, eu preciso alertar que este vídeo não é para crianças. Bom pessoal, dois avisos rápidos. Primeiro, evitem comidas e bebidas enquanto estiverem assistindo esse vídeo. Eu não quero que ninguém engasgue ao ver os absurdos e também eu não quero ver ninguém borrifar o seu dispositivo com o que estava consumindo ou tentando consumir, porque a coisa é séria. Também preciso alertar a vocês que esse vídeo pode não ser apropriado para qualquer ambiente em que vocês possam estar assistindo. Certifiquem-se de que vocês não estejam em um ambiente em que alguém possa passar por vocês, ouvir apenas alguma coisa fora de contexto e ter uma ideia errada sobre vocês. Porque vamos ter muita intolerância vindo da parte de Dandan Biloid. Hoje estaremos tratando de... eu já não lembro mais em que número estamos do Festival de Asneiras. É tanta besteira da parte dele que eu já não tenho mais certeza do número. Vai estar no título aí para vocês do vídeo, mas agora de cabeça eu não lembro em que parte estamos. Vamos lá, mas como sempre, para quem já vem acompanhando essa série, o que vocês podem esperar é apenas discurso de ódio, asneiras e desonestidade desse cidadão. Eu também gostaria de deixar claro que ele vai fazer uma série de declarações sobre sexualidade. É muito importante que todos entendam que homossexualidade, bissexualidade, transexualidade não são doenças. Está claro? Ele vai fazer uma série de declarações sobre isso. Não estamos atacando ele pela sexualidade dele. Estamos apenas apontando o quanto ele acaba falando de si mesmo quando ele usa a sexualidade para atacar outras pessoas. O problema não é se ele tem uma orientação sexual ou outra. É o fato de que ele se odeia tanto que ele não consegue parar de vomitar esse ódio a outras pessoas, atribuindo aquilo que ele não deseja ver em si mesmo. Tendo dito isto, vamos começar com as asneiras. Bom, pessoal, deixa eu explicar para vocês o contexto desse post que ele fez. O Dandan Biloid estava levando uma verdadeira surra em termos de argumentação em um outro post que tinha sido feito por um outro teísta sobre que seria justificado o ataque com coquetel Molotov contra o Porta dos Fundos. Dandan chegou no post, quis fazer bagunça, ficar repetindo as mesmas asneiras sem parar, até o ponto de que o outro teísta que estava alegando que era moral atacar o Porta dos Fundos, nem esse outro teísta já aguentava mais as asneiras de Dandan. A conversa durou dias, foi muita enrolação porque ele não parava de repetir a mesma asneira. Não vale a pena eu tomar o tempo de vocês com isso. Se fosse uma coisa mais curta, eu colocava para vocês, mas foram dias falando disso e ele repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Entendam só que o que eu expliquei é para chegarmos no contexto desse post dele. Ele fala ateus tentando justificar a imoralidade de Deus através de sua falsa moralidade. Ele precisa que outras pessoas sejam imorais quando discordam dele, porque é só assim que ele consegue se entender como moral. Ele nunca consegue corroborar as crenças dele. E ele é tão mentiroso que em um momento ele fala que ele é cristão e no momento seguinte ele fala que ele não é cristão. A gente, para entender a posição verdadeira dele em qualquer coisa, nós temos que ver o padrão que ele segue. E isso vai se aplicar a essa coisa de usar a sexualidade dele, porque vocês vão ver como ele se contradiz. Ele não tem nenhum argumento, então ele ataca a outra pessoa, ele constrói espantalho, enfim. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que identidade sexual, orientação sexual não tem nada
de patológico. Nenhuma das possibilidades nesse sentido tem necessariamente um aspecto patológico. Pode-se ter uma patologia associada a qualquer uma dessas identidades e orientações, o que inclui a heterossexualidade, tá? Então, uma pessoa pode ser heterossexual e ter alguma patologia associada, ela pode ser homossexual e ter uma patologia associada, e ela pode ser bissexual e ter uma patologia associada, assim como todas essas orientações e identidades sexuais que existem podem se apresentar sem nenhuma patologia. Nenhuma delas é necessariamente doentia. Vamos seguir adiante. Vamos começar pelo canto direito. Dandan fez um post falando quanto de você existe naquilo que você odeia. E em um outro momento, Dandan falou: tudo o que vejo são projeções. Estes dois argumentos de Dandan são coisas que vocês precisam manter na cabeça de vocês enquanto estiverem assistindo. Porque isso é o que vai revelar o quanto Dandan se odeia, o quanto Dandan não consegue deixar de falar de si mesmo quando ele ataca outras pessoas. Dandan estava conversando com um homem no Facebook, em um post público de um grupo, e ele fala para o sujeito em questão: você já teve uma relação homossexual? Dandan, por que você está curioso sobre se outro homem já teve uma relação homossexual? É interesse da sua parte, Dandan? Dandan, se for interesse da sua parte, vá ser feliz. Vamos continuar. Uma outra pessoa chega na conversa e fala: pronto, o Dan quer levar pirocada sua. E o nome do rapaz que estava conversando com ele, que ele respondeu ali acima e perguntou sobre relação homossexual. Então Dandan, em mais uma tentativa desesperada de tentar se passar por alguém que tem algum conhecimento, ele vomita algo que não tem relação nenhuma com o assunto sendo discutido, que é o Detection Apprehension. Eu vou explicar o que é isso, mas antes eu vou ler a frase de Dandan e eu quero que vocês se preparem porque essa frase não faz sentido. Saiba que é uma leitura chamada Detection Apprehension. Responda nome do cidadão e a risadinha que ele gosta de colocar de vez em quando. Por que você está tão interessado? Você quer ter uma relação com esse rapaz? É isso, Dandan? É isso, Dandan. Você tem um desejo por esse rapaz? A pessoa em questão é casada. E até onde sabemos, tem um casamento feliz. Então eu acho que você não tem muita sorte em tentar investir nisso aí, Dandan. Vamos lá, mais uma decepção para a vida de Dandan. E o que é Detection Apprehension? É um termo que vem da psicologia forense e trata de que uma pessoa que se sente culpada por algo vai demonstrar no seu comportamento alguma apreensão ao lidar com um assunto daquela culpa. Dandan está tentando sugerir, mais uma vez, que o outro rapaz é homossexual. Porque Dandan vê isso como algo imoral. Dandan precisa que todos os que discordem dele sejam homossexuais, porque para ele isso é o ápice da imoralidade. Um ateu homossexual é a pior coisa do mundo para Dandan. Por que será, Dandan? Vamos ver o seu post do Freud novamente, Dandan. Quanto de você existe naquilo que você odeia? Tudo o que vejo são projeções. Então diz aí pra gente, Dandan, você realmente acredita nas asneiras que você vomita constantemente? Ou no fundo você sabe que elas são apenas fantasias suas? Então Dandan vem mais uma vez mostrando toda a moralidade da posição dele. Se ser gay é natural... Eu não vou ficar comentando os erros de português de Dandan, mas natural com o meu camarada. E não é uma vez, não é erro de digitação. Porque na linha seguinte ele escreve natural com U no final de novo.
Bom, deixa eu começar do começo. Se ser gay é natural, por que ser preconceituoso não é natural, já que o preconceito vem de processo evolutivo? Isso aí é Dandan, mais uma vez, tentando desqualificar a teoria sintética da evolução, porque Dandan se recusa a entender a mesma. Dandan se recusa a entender ciência, porque ciência, em geral, acaba afastando ele daquilo que ele quer desesperadamente acreditar. Mas vamos tratar rapidamente disso. A acepção de natural aí não está muito clara. Mas se formos tratar de natural no sentido de em oposição a sobrenatural, o que não faz sentido no assunto, então tecnicamente seria natural, porque não temos nenhuma evidência de algo sobrenatural. Não sabemos de nada sobrenatural. Algumas pessoas acreditam em sobrenatural, mas crença não é uma forma de se determinar a veracidade de qualquer alegação. E aí temos o problema que ele tem com a evolução, que ele vive repetindo a torto e a direito. Eu já tratei disso várias vezes nessa série que eu venho fazendo. Não foi a primeira e não vai ser a última, com certeza. E aí vem mais duas alegações de Dandan sobre a própria sexualidade. Na primeira, sou assexual. Na segunda, eu sou homossexual. Porque Dandan, no fundo, é só um mentiroso patético. Em um momento ele é cristão, no outro momento ele não é. Em um momento ele é geólogo, no outro ele é psicólogo. Mais recentemente ele anda fazendo alegações de que é médico. Então logo temos mais uma profissão sendo adicionada ao maravilhoso currículo de Dandan. Algumas partes atrás dessa série eu mostrei o quão absurdo é Dandan ter todas as formações que ele alega ter, sendo que ele se graduou do ensino médio em 2015. De 2015 para cá, um período de 5 anos, ele teria feito pelo menos 2 graduações, uma especialização, mestrado, doutorado, sem falar que ele também precisaria falar 2 outros idiomas, que como vocês podem ver, ele não domina nem o português, quanto mais um segundo e terceiro idioma. E como Dandan já falou em outro momento, ele adora se refutar. Por isso, em um momento, ele é assexual e no outro ele é homossexual. E como Dandan mesmo já disse, ele nunca mente. E quando ele mente, ele tem uma intenção para mentir. Vamos seguir. Dandan vai falar uma sequência de asneiras que eu vou colocar para vocês. Em alguns momentos vocês poderão notar que algumas falas irão se repetir na parte de baixo da tela de uma das imagens e na parte de cima da seguinte, porque estas frases vieram todas da mesma conversa. Então vamos lá. Dandan começa com: seu problema é falta de piroca? Eu vou avisar o Bauer, ele vai curtir você. Bauer é um nome usado por um terraplanista de um grupo que debate coisa de terra plana, e o Dandan não para de falar nesse cara. E aí Dandan vai com as risadinhas dele. O engraçado é que agora o Dandan atribui até alguém que ele considera um amiguinho ser homossexual. Todo mundo é homossexual, menos o Dandan. Então, vamos ali ao comentário de outra pessoa. Falando em relação a Dandan. Dandan, já experimentou a piroca do Bauer? Que obsessão que você tem por ele, né? E aí Dandan fala: é porque está nessa necessidade de convencer alguém que é gay. Até entendo por quê. A única pessoa tentando falar que outros são gays é você, Dandan. Quem vive fazendo isso é você. O que as outras pessoas fazem é apenas jogar na sua cara. Porque é hilariante ver como você se coloca nessas situações, Dandan. Me diz, Dandan, que homem que fica falando sobre genital de outro homem, Dandan? Que homem que fica pegando fotos de perfis
de Facebook de outros homens, principalmente se a foto é do sujeito estando sem camisa, Dandan? Por que você faz essas coisas, Dandan? Essas pessoas todas que você tenta atacar usando a sexualidade, elas fazem o que você faz, Dandan? Não. O problema não é o que você sente, não é o seu desejo, Dandan. O problema é que você se odeia, Dandan. Se você estivesse bem resolvido com você, ninguém daria bola nenhuma para isso, Dandan. Recapitulando, um outro rapaz fala: passou o dia inteiro falando do Paulo Bauer. Outro rapaz fala: só apertar que Danete, mesmo sendo um mentiroso fino, fala a verdade. Bom, eu devo discordar. Dandan é um mentiroso muito tosco, muito incompetente, porque ele vive se contradizendo. E aí a pessoa colocou um print de Dandan que ele falou em outro momento: eu sou homossexual. É por isso que as pessoas riem de você, Dandan. Você entende que quanto mais você tenta usar a sexualidade para atacar outras pessoas, mais você fala de você mesmo, como você colocou naquele post do Freud, e naquele comentário abaixo do que eu coloquei ali para vocês, do post dele do Freud, sobre projeção. Vai resolver a tua vida, Dandan. Vai procurar um emprego, Dandan. Vai procurar ajuda, tenta se aceitar, Dandan. Até você resolver essas coisas, até você arrumar um emprego, construir alguma coisa de positiva na tua vida, você vai ficar nessa exata pindaíba, passando vergonha, como você está agora. E aí o mesmo rapaz que falou que Dandan era um mentiroso fino e colocou o print onde Dandan fala que é homossexual, fala em sequência: você se sente ofendido quando falam de gay? Por quê? A carapuça afetou o seu emocional homoafetivo? Vocês percebem o padrão constante que Dandan vive voltando. Se fosse um comentário isolado, uma coisa uma vez na vida, outra na morte, tudo bem, ele fez um comentário infeliz. Mas esse padrão recorrente mostra pra gente que aí tem alguma coisa. E aí Dandan coloca a imagenzinha ali falando: nossa, fui refutado. É agora que você vira o rabinho pra mim? Por que você está querendo que outro homem vire o rabinho para você, Dandan? Você tem desejos por outros homens, Dandan? Aí a pessoa responde a Dandan com um print de Dandan: e você de queimar a rosca, seu bosta. E continua com mais uma pessoa colocando o mesmo print dele falando: eu sou homossexual. E aí Dandan fala: você gosta como? Ser carcado, tipo aqueles novatos na prisão? Teu sonho, eu ser o seu frota pessoal, não? Conta pra gente como você sabe o que rola na prisão, Dandan. Você já foi preso, Dandan? E aquele seu familiar que você disse que é ex-presidiário, será que você também estava atribuindo a esse uma característica sua, Dandan? Conta pra gente, Dandan. Por que você só conseguiu concluir o seu ensino médio em 2015, quando você deveria ter concluído muito mais cedo pela sua idade, Dandan? O que você estava fazendo, Dandan? E aí Dandan coloca... Ah não, desculpa, não é o Dandan. É que é uma outra pessoa que também tem as iniciais para infelicidade DL, sobre o que é ser ativo nessa acepção de sexualidade, e coloca o printzinho de Dandan ali falando: ajuda esse infeliz aí. Pessoal, eu já gravei essa parte, só que ela ficou um pouco extensa, então eu vou tentar ser mais breve. Vocês podem ver a continuação da conversa no meio da tela. A parte no topo da imagem é o final da imagem anterior dessa conversa. E os pontos interessantes aqui nas falas de Dandan é que ele fala: você tem tesão em gnomos? E depois ele fala: então é isso, você tem vontade de dar ré no quibe de um anão? Duas vezes seguidas a fala de Dandan se refere ao que outros homens têm vontade ou desejo de fazer.
o que excita outros homens. Dandan, por que você tem tanto interesse no que atrai outros homens, Dandan? Agora vamos falar brevemente das respostas que foram oferecidas ao primeiro comentário desses que eu acabei de mencionar. O rapaz que já vinha falando com Dandan fala: eu acho que você se dói por dentro porque é gay e isso ofende, usando as palavras do próprio Dandan. É hilariante, ele vomita tanta asneira de uma forma tão desequilibrada e tão descontrolada. As pessoas podem facilmente pegar as palavras dele, colocá-las em sequência a algo que ele fala, e essas só revelam sobre Dandan. E é por isso que esses vídeos existem, porque Dandan torna fácil demais mostrar que ele é um mentiroso e que cada vez que ele vomita discurso de ódio, o ódio maior é contra ele mesmo. E o rapaz continua com uma reportagem falando sobre o Frota, porque o Dandan tinha falado, logo antes dessa coisa dos gnomos, se o rapaz aí em questão teria desejo que o Dandan fosse o Frota dele. E o Dandan também fala sobre novatos na prisão. São 3 comentários em seguida falando sobre relações com outros homens, Dandan, falando sobre o que você acha que outros homens podem querer, inquirindo a respeito. Dandan, presta atenção, Dandan. Acorda, Dandan, deixa de se odiar. Quanto mais você esperneia sobre isso, mais você fala de você. E agora vamos a outra sequência hilariante, que tem uma certa relação ainda com a questão da sexualidade, mas tem outras coisas envolvidas. Ele vai mencionar Madre Teresa de Calcutá, e eu não vou falar sobre a Madre Teresa aqui. Eu já mencionei ela em outros vídeos do meu canal, e aqui fugiria do assunto. Mas ele começa com: eu sou virgem celibatário. Dandan, você é casado, Dandan. Vamos ser bonzinhos e vamos dizer que você nunca fez sexo com a sua esposa, para que seja verdade a parte de você ser virgem. Ser celibatário e casado ao mesmo tempo é impossível, Dandan, porque celibato é um voto de não se casar. Mas vamos ser bonzinhos. Vamos dizer que Dandan confundiu celibato com castidade. E a castidade, se interpretarmos nesse sentido, teria alguma relação aí, seria mais fácil de se entender nesse sentido, e meio que apoiaria a coisa dele ser virgem ainda e estar casado. Apesar de que um relacionamento como o casamento, onde ambos nunca tiveram nenhuma relação, as pessoas se casam em geral porque elas se sentem atraídas. Por um acaso, Dandan, você está dizendo pra gente que você não sente atração pela sua esposa? É isso, Dandan? Você está dizendo que a sua esposa nunca sentiu atração por você também? É isso, Dandan? E aí tem aquela coisa gritante da fala da Madre Teresa Calcutá, de que a AIDS é um justo castigo divino por atos sexuais imorais, que Dandan está parafraseando aí. Presta atenção em tudo que você fala, Dandan. O quanto tem de você naquilo que você odeia, Dandan. Dandan segue falando: quero provar nada, sou virgem na frente. Então nós temos um cidadão que nós sabemos estar casado. Eu não posso colocar as coisas que demonstrariam isso na tela, porque eu teria que revelar informações sobre a esposa dele e o nome verdadeiro de Dandan, porque do contrário vocês só veriam iniciais e não faria muito sentido, poderia ser outra pessoa. Tudo que vocês veem na tela sobre Dandan é a mais pura mentira de Dandan. Ele vive no mundo da fantasia. Mas diz pra gente, Dandan, como que você é virgem só na frente, Dandan? E a projeção, como é que vai, Dandan? Só que esse não é o melhor que eu tenho para vocês hoje. Perto do que vocês estão para ver,
tudo isso que vocês viram é sem graça. Então vamos à cereja do bolo. Pessoal, eu havia esquecido de uma outra pérola de Dandan que eu tinha para vocês hoje também. Na verdade, essa pérola tinha algumas outras coisas além do que eu estou mostrando para vocês, só que esse era o ponto principal e esse vídeo já está ficando longo demais hoje. Uma outra vez eu posso voltar e apresentar o resto, que seriam pessoas esfregando algumas outras coisas na cara de Dandan. Então, vamos lá. Mas essa ainda não é a cereja do bolo. Deixa eu ampliar um pouco mais aqui. Vocês podem ver aí na tela Dandan falando: seleção natural se resume em procriar, gerar filhos, e isso se resume em macho e fêmea. Gays fazem parte do patamar da distorção da realidade, como necrofilia, zoofilia, entre outros. Vocês estão vendo por que eu digo que Dandan se odeia tanto? Ele associa identidade e orientação sexual com coisas que são verificavelmente transtornos. Para Dandan, a orientação sexual, se não for a hétero, é uma distorção da realidade. E tudo isso vindo daquele cidadão que não quer entender a evolução. Isso é uma referência a uma outra fala de Dandan que eu já abordei no começo dessa série. Dandan mal tem conhecimento sobre qualquer coisa relacionada à ciência. Ele é um sujeitinho bem ignorante. É hilariante. Vejam o quanto ele se odeia. Porque cada vez que ele usa a sexualidade para atacar outras pessoas, ele fala dele mesmo. E isso é a forma como ele vê a própria sexualidade dele. Vai procurar ajuda, Dandan. Vai procurar um trabalho para pagar ajuda profissional, Dandan. Pessoal, vamos à pérola definitiva de hoje. Temos uma imagem que eu tirei de um post que foi feito no Facebook. Eu, obviamente, censurei o rosto da pessoa que está na foto e marquei tudo que for referente ao Dandan em vermelho e usei outras cores para outras pessoas. Então vamos começar apenas lendo o que nós temos aí. Fotos de Daniel Ignew em arquivos de dispositivo móveis. E aí temos Daniel Ignew em 22 de setembro de 2014 falando: eu uso óculos, hashtag só pra leitura, hashtag lendo mais. E uma carinha sorridente, seguido de 25 likes e 10 comentários. Como eu tenho apenas a imagem que foi colocada no post, eu não tenho os 10 comentários. Eu tenho só o que foi colocado no post. Mas vamos ler. A primeira pessoa, se dirigindo a Daniel Ignew, falou: ficou ainda mais linda de óculos. Daniel Ignew responde: obrigada. Então uma segunda pessoa comenta no post: você é linda sempre, querida. Uma terceira pessoa chega no post: agora é que está a cara da Camila Morgado mesmo. Tá gata, prima. E por fim, Daniel Ignew responde a segunda pessoa falando: obrigado ou obrigada, tia, com outro sorrisinho. Eu imagino que vocês tenham formulado algum tipo de hipótese, né? Se vocês ainda não formularam nenhuma, precisarem de um tempinho, pausem aqui o vídeo, tirem suas conclusões e aí vocês voltem a assistir. Se vocês continuam assistindo, eu vou entender que já formularam as suas hipóteses ou simplesmente não querem se dar ao trabalho. Então, vamos comentar e tentar entender o que está acontecendo e corrigir qualquer possível engano. As fotos são de Daniel Ignew e o perfil é de Daniel Ignew, mas é uma selfie de uma mulher. As pessoas se referem a Daniel Ignew sempre no feminino. Daniel Ignew se refere a si mesmo no feminino. Por que será? Será que Dandan tinha feito uma operação de mudança de sexo em 2014? Porque é a data de quando isso foi colocado? Ou será que tem algo mais acontecendo aí? Bom, eu tenho uma informação que eu não vou poder corroborar para vocês, porque para corroborar eu precisaria revelar informação pessoal de uma pessoa que é vítima de Dandan.
Eu falo da, na época, esposa de Dandan, que talvez agora seja ou esposa ou ex-esposa de Dandan, né? Porque possivelmente já tenha dado um pé na bunda dele. Poucas pessoas aturariam o que Dandan fez com ela e continuariam o casamento. Vamos lá. Dandan usa vários perfis falsos. O perfil da esposa de Dandan vinha sendo usado por um bom tempo por Dandan, vários meses, para ele falar asneiras uma atrás da outra. Até que ele fez um post que eu já mostrei aqui no Festival de Asneiras, onde ele acusou diversas pessoas de diversos crimes publicamente em um grupo com milhares de pessoas, usando o nome da esposa. O nome e perfil da esposa. Nesse mesmo post que ele fez as acusações, ele identificava a esposa como advogada de um escritório de advocacia em particular. Só que quando nós fazemos uma busca pelo nome da esposa de Dandan na OAB, não temos nenhum registro na OAB. Então ela não é advogada. Mas sabe qual é o mais hilariante? Ela trabalha como secretária no escritório em que Dandan usou o nome para fazer as acusações. Agora, imagina o quão feliz da vida deve ter ficado a esposa de Dandan. E eu já falei disso no vídeo em que eu mostro as acusações. Imaginem o quão feliz ela ficou. E o quão preocupada, porque Dandan cometeu crimes usando o nome e perfil dela. Em resposta a isso, ela disse que não haveria qualquer problema legal por meio da cunhada, porque algumas pessoas, inclusive eu, contatamos a cunhada dela para avisar que o nome dela havia sido usado de uma forma tão vil. Afinal de contas, isso pode ter consequências muito sérias para a vida de alguém. Não seria justo que isso fosse denunciado e caísse nas costas dela, não nas costas de Dandan, não é? Entramos em contato. As diversas pessoas que, não todas que ele acusou, mas algumas destas, incluindo eu, entramos em contato com a cunhada para alertar do que estava acontecendo. E logo depois do que deve ter sido um baita susto, moça em questão, a esposa, ou talvez agora a ex-esposa de Dandan, desativou o perfil no Facebook. Alguns dias depois do perfil estar desativado, e aparentemente tudo estar resolvido, Dandan criou esse perfil fake. Quer dizer, criou não. Ele retirou o nome da esposa do perfil e colocou o nome Daniel Ignel, como vocês quiserem pronunciar aí, pouco importa. E eu tenho um print onde o e-mail dela fica à mostra. Eu não vou colocar isso nunca aqui no canal, porque eu não quero expor essa moça a mais problemas do que ela já teve com Dandan. Então, nós sabemos que esse perfil do Daniel Ignel ainda é o perfil da esposa ou ex-esposa. Ele só mudou o nome. O e-mail ainda é o dela. E quando ele mudou o nome no perfil, tudo o que estava no perfil, no nome dela, agora vai estar mostrando o nome do fake dele. Então é aí que chegamos a essa conversa hilariante, onde todos se referem a ele no feminino e ele retorna falando no feminino também. Bom, pessoal, espero que tenham se divertido com os absurdos de hoje. Semana que vem tem mais. E agora eu me despeço de vocês, encerrando o vídeo com o usual: vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!